Imagine viver em um mundo onde conservar comida era um desafio diário. Nada de abrir a porta da geladeira e pegar um suco gelado ou aquele restinho da pizza de ontem. Não existia nada disso. Carne, leite, frutas, tudo precisava ser consumido quase imediatamente ou jogado fora. E o pior, sem refrigeração, doenças se espalhavam com facilidade. Mas em meio à necessidade, uma das maiores invenções da história surgiu: a geladeira. Mas afinal, quem foi o gênio por trás dessa ideia brilhante? E por que essa máquina aparentemente simples mudou completamente a forma como a humanidade se alimenta? Antes de responder isso, precisamos voltar centenas de anos no tempo. Na antiguidade, povos como os persas, chineses e romanos já tentavam conservar alimentos usando neve, gelo natural e sal. Os romanos chegavam a construir verdadeiras cavernas subterrâneas para armazenar gelo trazido das montanhas. Era um processo trabalhoso, caro e limitado às elites. O povo comum tinha que se virar como podia. Durante séculos, o gelo continuou sendo a única forma de manter alimentos frios. No século XIX, por exemplo, cidades inteiras nos Estados Unidos e na Europa dependiam de comerciantes de gelo. Eles retiravam blocos enormes de lagos congelados no inverno e armazenavam em depósitos revestidos de palha e serragem para entregar durante o ano. Imagine ter uma entrega de gelo semanal, como quem recebe gás de cozinha hoje em dia. Era assim que funcionava, mas essa era uma solução temporária. O gelo derretia, ocupava espaço e era instável. A revolução de verdade começou com a busca por uma forma de produzir frio artificialmente. E foi aí que surgiu o nome de um escocês chamado William Cullen. Em 1748, ele demonstrou pela primeira vez, em uma universidade, que era possível criar frio através da evaporação de éter em vácuo. Foi um experimento científico que ninguém usou na prática por quase 100 anos, mas a semente estava plantada. No século XIX, vários inventores começaram a disputar quem conseguiria transformar esse conceito em uma máquina funcional. E em 1834, um norte-americano chamado Jacob Perkins criou o que é considerado o primeiro sistema de refrigeração a vapor. Era grande, pesado e barulhento, mas funcionava. A partir daí, as ideias começaram a evoluir rapidamente. Outros nomes, como John Gorrie, nos Estados Unidos, também contribuíram para o avanço da refrigeração. Gorrie era médico e criou uma máquina de resfriamento para combater doenças tropicais em hospitais da Flórida. Ele acreditava que o ar frio poderia ajudar pacientes a se recuperarem mais rápido. Mas como toda boa invenção, ele enfrentou resistência. Gorrie chegou a ser ridicularizado por sugerir que, um dia, casas inteiras seriam resfriadas por máquinas. Nos anos seguintes, sistemas de refrigeração começaram a ser usados em cervejarias, indústrias e navios de transporte. Mas eram grandes demais para o uso doméstico. Foi só no início do século XX que a geladeira começou a ganhar forma como conhecemos hoje. Em 1913, surgiu o primeiro modelo doméstico de geladeira nos Estados Unidos. Era um monstro de ferro fundido com um motor externo que ocupava quase metade da cozinha. E claro, só os ricos podiam pagar. Mas o verdadeiro avanço veio em 1927, quando a General Electric lançou o modelo Monitor Top, uma geladeira mais compacta, com design arredondado e motor embutido. Era o início da geladeira moderna. O sucesso foi imediato. A geladeira virou símbolo de status, conforto e modernidade. Famílias inteiras passaram a consumir alimentos com mais segurança, menos desperdício e, finalmente, com mais variedade. Agora era possível armazenar carne por dias, leite por semanas e até preparar refeições em grandes quantidades para conservar. Mas nem tudo eram flores. As primeiras geladeiras usavam gases tóxicos como amônia, dióxido de enxofre e metilcloroformo, extremamente perigosos. Vazamentos eram comuns e acidentes fatais aconteciam.
Só na década de 1930, com a invenção do gás freon, o uso doméstico começou a se popularizar com mais segurança. No Brasil, a geladeira começou a chegar nas casas na década de 1940, mas era cara e inacessível para a maioria. Só nas décadas seguintes, com a produção em escala nacional, é que ela se tornou item básico em lares de todas as classes sociais. A transformação foi silenciosa, mas radical. O brasileiro passou a comer melhor, desperdiçar menos e até mudar seus hábitos culinários por conta da geladeira. Mais do que apenas um eletrodoméstico, a geladeira representa uma revolução silenciosa no modo de vida humano. Ela permitiu a globalização de alimentos, o surgimento da indústria de congelados, o crescimento de supermercados e até a mudança no padrão de moradia, com cozinhas cada vez mais planejadas em torno dela. E o futuro? Hoje, as geladeiras já estão se tornando inteligentes. Algumas têm telas touch, conexão com a internet, controle de estoque, alertas de vencimento e até câmeras internas. Outras usam tecnologias que preservam os alimentos por mais tempo, como resfriamento por zonas específicas, filtros antibacterianos e painéis solares. O que começou como um bloco de gelo virou uma central de comando alimentar. Mas no fim das contas, talvez o mais fascinante seja pensar que tudo começou com uma simples ideia. E se pudéssemos controlar o frio? Uma pergunta que mudou completamente nossa relação com a comida, a saúde e até com o tempo. Afinal, a geladeira nos deu algo precioso: a liberdade de guardar o agora para depois.